Boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Kertile Talmas, como é que tá você? Vi aí que você participou bastante da aula de hoje. Boa tarde, minha querida Sandra Mota. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a nossa querida Jusilene. O pessoal aí de Queimada Nova, Ribeira do Piauí. Boa tarde para todos vocês de Avelino Lopes. Olha, vamos lá, meu querido, fala mais perto. Vocês estão me ouvindo? Me ouvindo? Estão me ouvindo mal? É isto, Ketley? Oi, oi, estão me ouvindo bem agora? Tranquilo? Ah, minha querida, pronto. Obrigado aí pela pressão, minha querida Ketley. Vamos lá, minha querida Nina, linda, maravilhosa. Vamos focar aqui o que nós vamos trazer para esses meninos lindos, maravilhosos. Ketley, minha linda. Olha aí, Ketley, vou falar para vocês da continuidade da aula de ontem. Vou falar de títulos de crédito, legislação empresarial, classificação dos títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, cheque. Vou tratar dos títulos, dos princípios cambiais, regras legais e algumas coisas do tipo. Tá? Tá bom, meus queridos? Pois vamos lá. Nós vamos falar um pouco para vocês, meus amados alunos da Teoria Geral do Direito Societário. Faltou a aula de ontem, mas vamos ver um pouquinho do que eu falei na aula de ontem, minha querida. Olha só, falei para vocês o que era empresário, o que é empresa. Trabalhei um pouco com vocês sobre este assunto. Então, a sociedade pode ser uma empresa, ela pode se formar em dois tipos. Ela pode ser da área empresarial ou não empresarial, Kathleen. De acordo com o Código de Direito Civil, nós temos as pessoas jurídicas, nós temos a personalidade jurídica e nós temos a pessoa física. Falei um pouco disso na aula de ontem. Segundo o artigo 982, salvo as seções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício da atividade própria de empresário sujeito a registro. E simples ademais. Olha só o que está lá no artigo do Código de Direito Civil. Ele fala, minha querida Cat, pessoa jurídica. Que às vezes, professor, eu vejo as pessoas falando, eu sou uma pessoa física, eu sou uma pessoa jurídica. O que quer dizer com isso? Olha, Cat, a diferença desses dois ou desses três, a diferença. Pessoa jurídica, a figura jurídica destinada a conceder a segurança a um determinado indivíduo ou grupo de pessoas. Não necessariamente possui personalidade jurídica. Ou seja, o que seria essa personalidade jurídica? Capacidade de ser sujeito de direitos, assumir obrigações perante a terceiros e a sociedade. Pessoas jurídicas são empresas. Só isso, Cat, que tu tem que lembrar, ó. Empresas. As empresas, Cat, elas não têm personalidade jurídica. O que significa isso? Elas não são capazes de ser sujeito de direito, de assumir obrigações perante terceiros ou a sociedade. Quem que assume toda a responsabilidade é o dono da empresa. Por exemplo, se eu processar uma empresa, vai ser o dono da empresa. A empresa tal, X tal, porque existe uma personalidade jurídica que administra essa empresa. Deu para entender? Já a pessoa física, o mesmo de pessoa, seu CPF. CPF. Tu não tem um CPF, Kathleen? Pois você é uma pessoa jurídica. Mesma pessoa natural, ou seja, um ser humano, sempre sujeito de direitos, mas não possui capacidade jurídica de assumir obrigações, certo? Então, cuidado, às vezes tem
uns casos que eles têm personalidade jurídica ou não. Então, CPF. Então, Ketil, o que nós temos que colocar na nossa mente? Empresa é diferente de empresário. Empresa é diferente de empresário. Foi isso que nós vimos ontem. Qual a diferença, professor? Quem possui personalidade jurídica? É empresa ou empresário? Se, por exemplo, a Ketil trabalha numa empresa, ela vai processar quem? Vai em nome de quem? Certo? Do empresário. O empresário é responsável por caso de acontecer algum problema dentro de uma instituição, quem que vai se responsabilizar? Então, vamos lá, a gente vai ver de acordo com a teoria. O que é empresa? O que é empresa? Segundo André Luiz Santos Cruz, ramo do direito empresarial esquematizado. O que ele diz, segundo este autor? O que ele diz? Empresa é uma atividade econômica organizada com fins lucrativos. Empresa é o que, professor? É uma atividade econômica organizada com fins lucrativos. É perceptível, mas o que argumenta a diferença? Tá aqui, ó. Ketil, qual é a diferença de um para outro? Uma empresa é diferente de um empresário. Existe termo diferente dentro do direito empresarial. Então, uma pessoa jurídica, ó, uma empresa é uma pessoa jurídica. Por que, Ketil? Por que é uma pessoa jurídica? Respondendo a sua pergunta. Porque ele tem uma atividade econômica organizada com fins lucrativos. Ele trabalha com 4 fatores de produção. 4. Ele trabalha com mão de obra, ele trabalha com matéria-prima, com capital, com tecnologia. Ela não possui personalidade jurídica. Ela não possui uma personalidade jurídica. Uma mera atividade. Ela só tem uma mera atividade, mas ela não possui essa personalidade. Entendeu? Isso é que nós temos que entender. Então, o que é uma empresa? É uma atividade econômica organizada com fim lucrativo. É uma pessoa jurídica. Professor, o empresário é o quê? O empresário, de acordo com o artigo 966, Ketil, considera o empresário quem exerce profissionalmente essa atividade econômica, organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Parágrafo único. Parágrafo único. Quando eu não considero o empresário, por exemplo, Ketil, se você for um profissional intelectual, artístico, científico, literário, você não pode ser considerado empresário. Por exemplo, você é um artista que vende obra de arte. Você não é empresário, você é um artista. Segundo o artigo 966. Se você for escritora, gosta de trabalhar com essa questão do literário, literatura, você pode ser considerado empresária? Não. Você é uma literária, um artista de natureza científica, um profissional intelectual. Ainda com os auxiliares da colaboração, salvo exercício da profissão constitui elemento da empresa. Ou seja, o que é empresário? É toda pessoa que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Então, o que estou trazendo aqui é essa percepção de empresário, empresa e pessoa física, tá bom? Ketil, Talmas. Então, o que nós estamos trabalhando aqui, meus caros alunos? Estou trazendo para vocês essa percepção segundo direito empresarial. Direito empresarial. Então, quais são os tipos de empresário, professor Gilvan? Nós temos pessoa física que exerce em nome próprio a atividade, que é um empresário individual. Por exemplo, eu sou uma pessoa física, vendo capim de celular e faço um registro para ser um empreendedor individual ou um microempreendedor individual.
Isso é empresário individual. É a pessoa física que vai exercer o nome próprio. Sociedade empresária é a pessoa jurídica que exerce atividades empresárias de responsabilidade da sociedade. É sempre ilimitada. A responsabilidade de sócios, que será distinta conforme o tipo societário. Regra: 2 ou mais sócios, exceção a sociedade unipessoal. O que significa isso, professor? Sociedade empresária tem que ter 2 ou mais sócios. Um exemplo foi dado na aula de ontem, Kathleen. A Kathleen, ela tem 10 mil reais, o Gilvan tem mais 5 mil e uma colega sua tem mais 20. A gente junta e vamos ser sócios para montar uma panificadora. Aí a gente entra para montar essa panificadora. O direito empresarial ele tem essa percepção, certo? Dentro do direito empresarial. Trabalhar essa percepção, certo? De colocar, regular o famoso contrato entre nós três. Empresa individual de responsabilidade limitada. Está prevista onde, professor? No artigo 980. Pessoa jurídica constituída por um único instituidor titular. Titular pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Capital social mínimo, pelo menos, de 100 mil. Né, de 100 mil. Normas, tem que obedecer às normas, lembrando que sempre uma empresa, no final do nome da empresa, tem que vir delta. Por exemplo, sociedade limitada, certo? A gente vai ver lá na frente que é uma sociedade limitada. Ela não participa, dificilmente elas participam de ações na Bolsa de Valores, certo? Então, sociedade, gente, existe sociedade corpo, que é o chamado sociedade simples, e sociedade empresária, que é diferente em nome coletivo, dá tipo de societários, roupas, ó, commodities, por ações, anônima, limitada, entendeu? Sociedade anônima ou limitada, ou sociedade em comandita simples. Isso aí vocês vão ver com calma. Eu só quero mostrar a diferença de cada tipo de societário, justamente qual será a responsabilidade de sócio pelas dívidas sociais. Então, vocês, como técnicos em finanças, vocês precisam aprender o básico do básico em relação a direito empresarial, certo? Vocês vão montar uma empresa, vocês vão trabalhar como empresários, vamos ser empresários, exatamente. E você vai entender, Kathleen, que ser empresário no Brasil, certo? Na nossa sociedade brasileira, ela não é fácil. É cheio de burocracias. Então, a personalidade jurídica do empresário, professor, segundo o artigo 985. A sociedade adquire a personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei de seus atos constitutivos. A sociedade existe desde a sua constituição de fato. A organização dos elementos da empresa, do direito. Então, eu preciso de registro. Eu preciso de registro para ser considerado. Contudo, gente, eu preciso me regulamentar. Onde, professor? Onde eu preciso ter um registro. Então, Kathleen, se você for montar uma empresa aí na sua cidade, você precisa ir lá na junta comercial, um órgão competente da prefeitura, e se registrar, para você ser reconhecida por lei. Porque se acontecer algum BO, Kathleen, você está regulamentada. Se alguém te processar, porque se você não for regulamentada, você é uma empresa ilegal. Você vai considerar trabalhado da maneira na informalidade. Conseguiu compreender? Kathleen. Então, gente, produtor rural, professor, ele pode ser considerado um produtor rural, ele pode ser considerado uma pessoa, um empresário. Olha o que o artigo 971 do Código Civil diz. Um empresário cuja atividade rural constitui sua principal função ou profissão pode observar as formalidades que se tratam no artigo 968 de seus parágrafos. Requerer a inscrição do registro público. Nas empresas mercantis, ele pode se registrar. Então, se seu pai é um produtor rural, ele pode ser considerado empresário se ele
se ele, né, ele for até os órgãos competentes, fazer um registro público de empresas mercantis. Caso que depois de inscrito ficará equiparado a todos os efeitos como empresário. Ele pode. E isso tem que estudar as leis. Um técnico em finanças, ele tem que saber um pouquinho das leis. Certo, Kathleen? Então, uma coisa que eu estou falando aqui, produtor rural, ele é uma exceção. O registro do produtor rural que exerce atividade empresária é facultativo. O que quer dizer? Não é obrigatório. Ele pode se tornar empresário ou não, ele que sabe. Porque tem alguns casos que só você, por estar exercendo uma atividade econômica com os fins lucrativos, você já é considerado empresário. Só que de maneira informal. Já o produtor rural, não. O produtor rural, ele é facultativo, não obrigatório. Anote aí. Facultativo significa não é obrigatório. Ele não é obrigado. Ele tem que ter um registro do produtor rural. Entendeu? Então, o produtor rural, nas condições mencionadas nesse artigo, pode constituir uma empresa limitada. Então, eu, como produtor rural, eu posso ser um empreendedor individual de responsabilidade limitada. Empreendedor individual de responsabilidade limitada. Quando, professor? Quando? Se o produtor rural quiser ser considerado empresário. Empresário. Ele precisa fazer o registro público de empresas mercantis. Estabelecimento comercial, professor. Lá no artigo 1142 do Código Civil, tem um conceito legal sobre estabelecimento comercial. A Kathleen, mas o professor João resolveu colocar uma empresa. E eu preciso achar um estabelecimento comercial. Então, toda cidade ela tem uma junta comercial, né? Dentro da prefeitura, dentro das prefeituras, administrado pelas prefeituras, justamente para você se registrar como empresa. Então, lá no artigo 1142 do Código Civil, consideram-se estabelecimento todo complexos de bens organizados para o exercício da empresa, para o empresário ou para uma sociedade empresária. Entendeu? Ele pode ser exercido por uma empresa, por um empresário ou por uma sociedade empresária. São 3 tipos. Já havia explicado anteriormente. Existem 3 tipos, certo? Então, no que consiste um contrato desse de trespasse? O que significa, professor? Consiste que eu, dentro do estabelecimento comercial, eu preciso de documentos. Eu preciso de documentos para que eu possa fazer jus como um empresário. Eu preciso ter um contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto, o arrendamento do estabelecimento, produzirá efeito contra os terceiros. Ou seja, gente, resumindo esse artigo, eu preciso formalizar. Resumindo, você precisa de formalização para você se resguardar, adquirir, certo, qualquer direitos e obrigação. Então, por isso que é importante estudar as leis. Viu, Kathleen? Estudar as leis, porque ele te liberta. O estudo das leis, ele é libertador. A adquirente responde pelos débitos anteriores, desde que devidamente contabilizados. O artigo 1146, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que que esteja regulamentamente contabilizados. Então, responsabilidade. Quando você vai fechar um contrato de aluguel, você precisa registrar tudo dentro da junta comercial. Professor, vou sair desse estabelecimento comercial. Se eu sair desse estabelecimento comercial, tiver algum tipo de débito, quem é a responsabilidade? Quem é? O Código de Direito Civil diz.
O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regulamentado, contabilizado continuamente o devedor primitivo, obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir de quando os créditos vencidos da publicação, na data do vencimento. Significa o quê? Resumindo, tem que estudar. No próprio Google Catley Thomas, nós temos que encontra-se vários pessoas que trabalham na área do direito, certo? Existem várias pessoas que publicam, certo? Que você vai entender o que significa cada artigo desse aqui, ó. Então, o Código Civil diz o quê? Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato, professor Gilvan. Então, o Código de Direito Civil trata da legislação empresarial ou do direito empresarial, ele coloca o conceito de empresa, de empresário, de estabelecimento comercial e os direitos e deveres. E agora nós vamos fechar, depois que nós acabamos de entender o que é empresa, empresário e estabelecimento comercial, quais são os meus direitos e minhas obrigações, vamos falar de algo que dentro do direito comercial é muito comum se tratar deste assunto, minha querida Kathleen Thomas. O que quer dizer? Título de crédito. O que é um título de crédito, professor? É um documento que representa uma responsabilidade de pagamento de uma dívida. Portanto, ele serve como um meio legal de obrigatoriedade de pagamento. Existem diversos tipos diferentes de título de crédito. Por exemplo, não sei se você já ouviu na área comercial, Kathleen, notas promissórias, duplicatas. Ah, vou fazer um pagamento através de duplicata. Cheque. Hoje, quase não se tem cheques. Dificilmente você vai ver cheque circulando, mas eu lembro, há uns 10 anos atrás, tínhamos muito cheque, muito mesmo. Muito cheque. Certo? Então, eu via muito essas questões. Então, meus queridos alunos, nós temos isso. Então, nós temos, meus amados alunos, o cheque, certo? Outros tipos de cheques, tá? Eu já vou explicar para vocês qual a diferença. Certo? Por exemplo, cheque especial que mais tem hoje em dia. Mas cheque, aquele cheque de papel, eu até agora nunca mais vi. Não sei se existe ainda. Algumas características distinguem como são livres ou vinculados. Então, tem alguns documentos, principalmente uma forma de atestar uma dívida. O título de crédito pode ser também uma forma de investir em renda fixa. Desta maneira, a dívida é emitida por uma instituição financeira e a rentabilidade é bastante atrativa. Certo, meus amados alunos? É bastante atrativa. Tranquilo? Conseguiram compreender, entender, meus amados alunos? Então, nós temos esta preocupação, meus amados alunos. Nós temos essa preocupação de vocês conseguirem entender este assunto de maneira bem simplória, sucinta, sem nenhuma dificuldade. Tranquilo?
Então, conseguiram compreender o que é um título? Conseguiu compreender o que é um título de crédito? Qual a importância desse título de crédito para a gestão comercial, a administração? Tranquilo? Vamos lá, vamos focar. Então, vamos ver o que é um título de crédito. Eu trouxe aí um mapa mental, professor Gilvan. Mapa mental do www.entendeudireito.com.br. Ele diz os títulos de crédito tem um conceito. Que conceito é esse? É um documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. Certo? Quais são os princípios que regem os títulos de crédito? Os títulos têm a literalidade, a incorporação, que é um título de crédito, é um documento necessário ao exercício nele mencionado, por isso que é chamado de incorporação, ou também conhecido como cartularidade. Ele é um documento necessário. Sem ele, não acontece. Vamos lá. O que é um título de crédito? Respondendo a sua pergunta que você não entendeu. Título de crédito. Título de crédito é um documento. Por exemplo, Ketley, você vai comprar num determinado estabelecimento comercial. Vou repetir aqui esse slide para o seu entendimento. Você vai num determinado estabelecimento comercial. Tu vende roupa. Ketley. E ao tu vender roupa, a pessoa diz que não tem cartão de crédito. A pessoa diz para você que não tem dinheiro no momento para te pagar. Ela não tem nenhum centavos para te pagar naquele momento. Aí a pessoa quer comprar o produto. Ela está muito interessada em comprar o seu produto. Só que você diz assim, não, pois eu vou utilizar uma nota promissória. Eu vou assinar aqui, eu vou fazer a nota promissória. Que na próxima aula eu vou mostrar para vocês um documento, como é a nota promissória. Aí eu mostro, escrevo, todinho, é difícil de nós usarmos, mas pode ser usados ainda, viu, Ketley? E se caso tu não me pagar, Ketley, eu posso judicialmente te cobrar aquele dinheiro. Porque existe um documento, que é o chamado nota promissória. Isso é um título de crédito. Onde, se você não me pagar, Ketley, eu posso cobrar. Porque assim, a justiça ela não quer saber de um contrato verbal, boca a boca. Se eu te devo R$1.000, Ketley, não tem nenhum documento comprovando que tu me deu esses R$1.000, a justiça não tem como me cobrar. Agora, se eu tiver um documento assinado por você, que deu aceite, concordando eu utilizar aquele nota promissória, então esse documento representa uma responsabilidade de pagamento de uma dívida. Ele é um documento legal, meio legal de obrigar eu a pagar, se eu estiver te devendo, Ketley. Então nós temos nota promissória, nós temos duplicatas, nós temos cheque, nós temos diversidade. Então o conceito de título de crédito é o quê? É um documento necessário para dentro das instituições. É um documento. Deu para entender agora? Opa, coisa boa. Estou servindo como professor. Então, ele tem uma autonomia tão grande, a autonomia de que se esse título circula, quando o título circula, ele se desvincula à relação que lhe deu origem, ou seja, ele tem um poder. O título de crédito configura um direito novo. Ele obriga a pessoa. É um contrato que diz assim, olha, você é obrigado a me pagar, você está me devendo. Por isso que o título de crédito é importante. Olha só o que o Código de Direito Civil fala do título de crédito. Título de crédito, segundo o artigo 887, é um documento necessário ao exercício do direito literal, autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Que requisitos são esses? Ele tem que ser formal, catularidade. Catularidade. O que quer dizer? Título de crédito é um documento necessário ao exercício do direito. Ele é necessário. Por isso que ele é um princípio cartularidade.
que tem cartularidade? Para você entender, Cat, cartularidade significa que ele te traz um direito, através da formalidade, escrito. Deu para entender? Dê um tempinho para o que? Ano. Anotar. Não, tranquilo. Tô dando aí um tempinho para você anotar, tranquilo. Então, ó, eu vou te explicar o que é o princípio da cartularidade. Só coloca assim nas suas anotações. O professor me explicou que cartularidade significa formalidade. É um documento por escrito, não pode ser verbal. Se eu estiver te devendo, Kathleen Talmas, boca a boca, se tu me emprestar R$ 1.000, mas tu não fez eu assinar nenhum documento, nenhum papel, ele não vai respeitar o princípio da cartularidade. O que quer dizer isso, professor? O que quer dizer isso? É um documento que não está sendo formalizado. Não é formal. Você não formalizou. Então você não tem direito. Você não tem direito. Tranquilo, meus amados alunos? Conseguiram compreender? Então, meus amados alunos, são pontos de extrema importância quando eu falo destes princípios. Tranquilo? Princípio da literalidade. Lei. Princípio da literalidade está de acordo com a lei. Anote aí. Princípio da literalidade está de acordo com a lei. Está de acordo com a lei. Eu tenho que agir de acordo com as normas, com as leis. Tranquilo? Isso são chamados de princípios cambiários. Princípios cambiários. Esses princípios, eles regulamentam o direito cambial. Então, o direito cambial. Certo? Tranquilo? Tudo isso aí são os princípios do título de crédito. Os princípios dos títulos de crédito. Isso você consegue interpretar. Professor, e a autonomia? O direito empresarial, ele é autônomo. Ele tem um princípio da autonomia. O princípio da autonomia das obrigações. Diz que toda e qualquer relação entre os anteriores procedores de título de crédito será desvinculado. O que significa isso, Kathleen? Não é o direito abstrato do título que circula, e sim do próprio título de crédito. Ou seja, gente, é a segurança jurídica. A relação autônoma e dependente de si e o vício é uma das relações não compromete as demais obrigações. Ou seja, eu tenho uma obrigação considerada sobre aquela dívida, certo? Então eu não vou me desvincular de maneira alguma, porque está teu nome. Então, Kathleen, eu não posso ter uma dívida e pegar essa dívida e passar para ti. Não posso, porque é a relação jurídica contra o portador de boa-fé que não participou do negócio jurídico, do qual resultou essa dívida, não é exigido. É exigido para quem realmente fez aquela dívida. Fez. Então, esse princípio é de suma hiper mega importância. Tranquilo? Então, nós temos esses princípios cambiários previstos dentro dos títulos de crédito.
Então, professor, características importantes do título de crédito. Resumindo o que eu já falei para vocês. Características ou princípios. O que significa? Literalidade significa somente que está escrito, é dito como válido. Se eu estou te devendo R$1.000, não adianta tu querer dizer que eu não estou te devendo. Está escrito, tem que estar escrito. Autonomia, professor. As pessoas envolvidas devem assumir as responsabilidades que lhes cabem. Que lhes cabem. Cartularidade, ou seja, deve existir como documento. É formal. Cartularidade. Deve existir como documento. Ele é válido como documento, como prova. Independência. Os títulos de crédito não são dependentes de outros documentos para comprovar sua validade. Uma nota promissória não precisa de um outro documento para provar que tu está me devendo, Kathleen. Ou alguém está te devendo. Vai lá na papelaria e diz que quer comprar as notas. Notas promissórias. Pode. Usar sim. Se usava muito antigamente. Conseguiram compreender, meus amores? A importância conseguiram compreender, entender a importância. Deu certo aí, Kathleen? O que significa essas características do título de crédito? Qual a importância dessas características? Porque sem essas características do título de crédito, a gente fica perdido. Tranquilo, meus queridos alunos? Tranquilo? Alguma dúvida? Ou não? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Deu para entender. Então, meus queridos alunos, suma hiper mega importância. A gente conseguir compreender este assunto de uma maneira bem tranquila, sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade. De uma maneira básica, básica da básica. Tranquilo? 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 Alguma dúvida, pergunta? Tranquilo, tranquilo. Pois vamos lá. Então, tem que ter formalismo, tem que ter autonomia, tem que ter literalidade, tem que ter cartularidade e executividade. O título de crédito, ele pode ser cobrado por meio judicial ou extrajudicial. Pode ser cobrado sem problema nenhum, certo? Por exemplo, você pode ir lá no juizado de pequenas causas, Kathleen, e me cobrar uma dívida. Então, classificações dos títulos de crédito, professor, quanto à previsão legal, eles podem ser típicos, são previstos em lei, e eles podem ser atípicos, são criados pelas partes com base na autorização do Código de Direito Civil. Contraforma, eles podem ser vinculados tanto aos requisitos materiais quanto aos formais, são estabelecidos por lei, por exemplo, cheque, ou não vinculados ou de forma livre,
apenas os requisitos materiais previstos em lei, como a nota promissória. Ele pode ter, quanto à estrutura, professor, a ordem de pagamento, criar duas relações jurídicas distintas, uma entre o sacador e o sacado, e a outra entre o sacado e o tomador. Uma letra de câmbio, por exemplo. Ele tem um exemplo em relação à ordem de pagamento. Quando você quer fazer questão de investimentos. Promessa de pagamentos, professor, criar apenas uma relação jurídica entre o sacador e o tomador, a nota promissória, certo? Eu tomo, eu saco, eu dou o dinheiro, ó, por exemplo, dou o dinheiro ao sacador. Tomador, pega o dinheiro, compra alguma coisa. Então, eu tenho a nota promissória para provar. Tem uma nota promissória. Quanto às hipóteses de emissão, eles podem ser casuais, não casuais. Ele pode ser ao portador, ele pode ser a mais ordem, ele pode ser nominal ou nominal. Nas próximas aulas, Ketlin, não se preocupe, vou parar nessa classificação de título de crédito. Nas próximas aulas, na aula de segunda-feira, Ketlin, eu irei trazer fotos de nota promissória, ia trazer umas fotos para exemplificar, ficar mais fácil o entendimento, certo? Para tentar ser mais didático e tentar explicar para vocês essa classificação de uma maneira muito mais simplória. Como nosso tempo está corrido, não deu tempo de explicar com mais riqueza de detalhes, mas na próxima aula eu prometo para você, minha querida Ketlin, que trarei mais informações. Beijo do professor, até a próxima semana. Tchau, tchau.